Olá, professores! Hoje eu vim te contar o que é que não vai ajudar a melhorar o respeito, a disciplina, o comportamento na sua sala de aula. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 15 anos na rede pública do estado de Minas Gerais e eu quero frisar isso aqui para você antes de falar de disciplina em sala de aula. Eu dou aula, estou lá diariamente dentro da sala de aula, ok? Então, vamos lá. Eu peguei 2 comentários aqui em vídeos do canal falando sobre disciplina para que a gente perceba algumas coisas que não vão nos ajudar a melhorar a disciplina, o respeito em sala de aula. Não estou aqui para depreciar o trabalho de ninguém. Eu entendo que esses comentários são desabafos que até eu poderia ter feito em algum outro momento, porque a gente fica frustrado, porque é desafiador, o desrespeito às vezes vem do aluno, às vezes vem da família, às vezes vem da própria equipe pedagógica, mas a gente precisa aprender a lidar com isso, a gente precisa entender o que está nas nossas mãos, o que não está, e se a gente quer continuar trabalhando nessa profissão, conseguir lidar com ela, ok? Então, vamos lá. No vídeo em que apareceu esse comentário, eu falo basicamente o seguinte: se você melhora seu planejamento, se você traz aulas interessantes e significativas, você melhora o comportamento da média da turma. Se você incentiva, se você respeita, se você trata de uma maneira bacana suas crianças, você também melhora o comportamento médio da turma. E alguns alunos, alguns casos persistentes, alguns alunos que estão fora da curva, às vezes precisam de punições que serão aplicadas em um acordo com a equipe pedagógica, de acordo com o regimento da escola. Ok? Então, vamos ao comentário. Eu vou ler, depois pontuar algumas coisas, ok? O comentário começa com kkkkkkkk. Eu acredito que essa risada não seja porque achou graça, né? Eu entendo que aqui é um desabafo de alguém que tá nervoso, que tá frustrado. Sempre o mesmo discurso, planejamento, faça uma aula criativa, fala a verdade, responsabilidade de quem? Que estratégias? Muita balela, falas gravadas, adolescentes estão assim por causa da omissão da gestão, que não está preocupada com a qualidade, mas com os resultados para se manter como diretor a vida toda. Aluno nunca pode ser punido. Aí a pessoa ofende aqui um pouco os alunos, eu chamei de chatinho. Às vezes a gente tem vontade de falar essas coisas mesmo, de preferência não em público, para a gente não ficar mal, tá, gente? Mas, enfim, desculpa, mas estou cansado dessa fala meiga e repetitiva que não ajuda em nada. Veja os nossos resultados, estamos entre os piores países em educação. Começando do final da fala, estamos entre os piores países em educação, e isso é uma questão extremamente complexa que envolve um monte de coisas, não só a disciplina, ok? Então, voltando lá. Quando eu falo do planejamento, da aula criativa, eu estou dizendo que você vai ter menos alunos que não fazem as tarefas se as tarefas forem interessantes. Você vai ter menos indisciplina dentro da sua sala de aula se você trabalhar no ponto certo da cognição do seu aluno. Aquilo que ele é capaz de aprender. Se a gente estiver falando, por exemplo, de Piaget, seria a zona de desenvolvimento proximal, né? Se você trabalha muito além do que eles conseguem, eles ficam indisciplinados, não fazem as atividades, ficam frustrados. Se você trabalha muito aquém, eles também ficam frustrados, ficam desmotivados, não fazem, começam a bagunçar. Então, aqui eu tô falando de planejamento, de aula criativa, e como eu já disse no início do vídeo, isso vai melhorar a média da turma, ok? Bom, responsabilidade de quem? Essa responsabilidade, ela é compartilhada. A família tem responsabilidade na educação dos alunos e às vezes ela falha. A direção tem responsabilidades e às vezes ela falha, e nós temos responsabilidades e às vezes nós falhamos. Não existe uma aula que não possa ser melhorada. E a gente vai trabalhar para isso, é essa a proposta, né?
Quais estratégias? Aqui no canal tem várias sugestões. Incentivar é importante, né? Aula significativa é importante, feedbacks são importantes. E, mais uma vez, quando nós chegamos em casos extremos, aqueles casos persistentes, a média da turma melhorou, mas ainda tem um aluno que desafia, a gente vai procurar o regimento da escola, a gente vai procurar a equipe pedagógica, né, direção, coordenação e até o colegiado escolar. O colegiado escolar tem o poder até de afastar uma criança, ou um adolescente, ou um aluno, tá? Quando você prova ali que que isso está atrapalhando, né, o direito ao acesso à educação dos outros alunos, está atrapalhando o andamento da escola. O professor, ele não é obrigado a ser desrespeitado, violentado. Você pode denunciar fora da escola, até na polícia, se você tem essas situações. Mas você não vai conseguir nem com um colegiado afastar uma turma inteira. Por isso é que a gente precisa trabalhar primeiro na média da turma. Primeiro ali, né, nas atividades, no planejamento, e depois a gente vai tirando aí, né, trabalhando, reunindo com os pais, conversando e aplicando as medidas que o seu regimento possibilitar. Quando eu falo o que é que não vai ajudar, a gente precisa tomar muito cuidado com essa postura reativa, né? Onde você já começa um comentário debochando, né? Com muitos kkkkkk. Quando você fala da postura da direção dessa maneira, que pode até ser realmente essa postura, mas dessa forma você não vai conseguir nada com a sua direção. Né? Se o seu diretor, se a sua equipe não está trabalhando da maneira que você acha e eles estão só pensando em se reeleger lá no cargo de direção, talvez a sua conversa deva orientá-los para isso. Olha, não sei, mas de repente, olha, não está ficando bonito isso aqui não. Não sei, mas não é com a postura reativa e agressiva, né, que você vai conseguir resultado. Eu sei que a gente desabafa, eu sei que a gente às vezes fica muito frustrado. Não vou falar que isso não acontece comigo, porque se você está em sala de aula, acontece sim, mas a gente precisa tomar cuidado com essas coisas. O aluno pode ser punido sim, dentro de regras, é claro, né, mas ele pode ser punido sim. Em relação à mesma fala, repetitiva, voz meiga e tudo mais, às vezes nós precisamos ser enérgicos, mas é menos desgastante quando a gente consegue falar em um tom mais baixo, quando a gente consegue conversar, quando a gente consegue demonstrar o respeito pelo aluno, é menos ruim para a gente também. Então, se você consegue demonstrar uma certa calma, se você consegue conversar num tom melhor, você vai ter um resultado melhor. Isso eu tô falando da minha experiência. Consegue sim, faz diferença sim. Eu não tô aqui para ensinar mágica, eu sozinha nem vocês sozinhos vão conseguir mudar todo um sistema de ensino, mudar a base familiar da criança, mas a gente consegue melhorar um pouco o clima, o andamento da sala de aula, os resultados da sala de aula, ok? Então, vamos a outro comentário, esse é um comentário mais breve, mas que tem mais ou menos o mesmo teor do primeiro. Tá? Esse comentário foi feito no vídeo 10 ações para ter o domínio da sala de aula. E a pessoa disse, nada disso funciona em uma geração, eu acredito que seja onde não se respeita o professor e não há estrutura familiar. Pessoal, nós não vamos mudar a geração, nós não vamos mudar a estrutura familiar. A próxima geração provavelmente vai estar pior que essa. Então, se a gente quer continuar trabalhando aqui, a gente tem que achar meios de continuar trabalhando aqui, né? Funciona? Tudo funciona? Funciona 100%? A gente transforma as coisas? Não. Mas a gente consegue ter um bom controle de sala de aula, a gente consegue dar um bom andamento para as nossas aulas? Sim.
tá? Consegue sim. Ainda é possível dar aula. É importante a gente respeitar essas famílias. Será que não há estrutura familiar? Ou será que a gente está batendo de frente com essa estrutura? Como que a gente aborda esses pais para falar dos filhos deles? A gente tem que tomar esse cuidado, né? A maioria dos seus alunos não tem uma família presente? Ou será que são aqueles alunos, né? São alunos específicos que o caso deles te assusta tanto, te impressiona tanto, que você nem percebe que a maioria dos alunos está indo bem? Será que não é isso? Às vezes isso acontece. Eu não sei, eu não conheço a sua turma. Mas a gente tem que agir no que está no nosso controle. E com o que está no nosso controle, nós conseguimos pequenas melhoras dia a dia. Então, funciona? Tudo que eu já disse aqui, para mim, na minha sala de aula, funcionou, tá? Agora, a gente não precisa esperar também, né? Depois de adulto, a gente não espera mais fórmulas mágicas. Então, é isso. Ser reativo, achar que nada vai funcionar, descartar ideias, descartar as coisas antes de fazer, isso não vai te ajudar na sua sala de aula. Quer saber o que é que vai ajudar? Eu deixo algumas sugestões por aqui para que você possa assistir e aplicar na sua sala de aula. Um grande beijo e até a próxima!